Bom, pessoal, hoje eu venho com um assunto bem interessante, que é sobre o controle de crescimento microbiano através da radiação. Eu sou Wesley, eu vou, eu vou trazer um pouco mais para vocês sobre esse assunto. Bom, sobre o controle de crescimento por radiação, ela é utilizado no controle de crescimento microbiano, né, inibindo ou eliminando micro-organismos, danificando seu DNA ou outras estruturas importantes, através da radiação. Sobre a radiação, os tipos de radiação, pode ser dois tipos: a radiação ionizante ou radiação não ionizante. No caso aqui na imagem aqui, a gente consegue ver um tipo de radiação, que é a radiação é, ionizante, que é a radiação de maior energia. Sobre a radiação não ionizante, o que a gente deve saber sobre a radiação não ionizante? É um tipo de radiação que é basicamente ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? É basicamente, tem todo um espectro eletromagnético que dependendo do comprimento de onda de luz, vai ter um certo tipo de aplicação. Por exemplo, aqui a gente pode ver raios gama, raios X, UV, que é um tipo de radiação não ionizante, infravermelho, microondas. Microondas a gente consegue ver que tem um comprimento de onda já maior, ou ondas de rádio mesmo, ondas de rádio que a gente utiliza, né? Tipo, basicamente está ao nosso redor, que a gente utiliza diariamente. É um tipo de radiação utilizado no controle microbiano, de micro-organismos, que não é de uma energia tão grande igual da radiação ionizante. Possui pouca energia comparado à ionizante, né? Então, os efeitos dela vai ser basicamente não diretos, né? Vai ter aplicações, vão afetar o DNA, mas de formas geralmente indiretas. Aqui a gente consegue ter uma noção melhor do que é a radiação não ionizante. Aqui na imagem que a gente consegue ver que dependendo do comprimento da onda, essa onda eletromagnética ela se propaga pelo espaço, né? Não necessita de matéria para se propagar, né? Inclusive a luz é uma parte do espectro eletromagnético, da onda, o espectro visível, né? Que a gente enxerga basicamente uma fração ali mínima desse todo esse espectro de luz. Mas a gente basicamente cego, se for ver, em relação ao enxergar esses comprimentos de onda, né? A gente enxerga uma fração mínima. Aqui a gente consegue ver o comprimento de onda da microondas. Olha o comprimento da onda em comparação ao raio-x, que tem um comprimento bem menor. Então a gente consegue ver uma diferença bem grande, que é basicamente o tamanho da onda. Então, concordam comigo que um comprimento desse tamanho, que é o da onda de microondas, bem maior, tipo comparado com a borboleta, por exemplo, e aqui do raio-x, que é basicamente o tamanho de um átomo, então a microondas não conseguiria afetar diretamente o átomo por ter um tamanho bem maior. Então, é igual tentar enxergar um átomo com um comprimento de onda de luz visível, sendo que a luz visível possui um comprimento de onda maior do que o átomo. Então, seria impossível enxergar um átomo com a luz visível, por exemplo. Então, dependendo do comprimento de onda, vai ter uma energia diferente, vai ter uma capacidade diferente, vai surtir efeitos diferentes. Bom, utilizado no controle microbiano, basicamente é o UV que a gente utiliza mais, que como possui um efeito indireto, geralmente ele vai danificar o DNA formando dímeros de timina, que impede a replicação e a transcrição do material genético, levando à morte celular e inibição do crescimento. A aplicação prática
do UV é basicamente um sistema de purificação de água, esterilização de equipamentos de laboratórios e em ambientes hospitalares, né? Aí também a gente pode ver, basicamente eu acho que todo mundo já viu em algum lugar, em açougue ou em manicure, alguém que tem, ou em cabeleireiro, alguém que tem uma lâmpada de UV ali para esterilizar, colocar o equipamento que utiliza, né? Porque é de fácil acesso e de certa forma eficaz, assim, não é 100% eficaz, mas ajuda bastante. Outro tipo de aplicação que a gente tem é o de micro-ondas. Aqui eu trouxe para poder ilustrar melhor. Esse aqui é um equipamento utilizado no micro-ondas, chama magnetron. Como ele funciona? Basicamente, ele vai ter ímãs que invertem sua polaridade. Essa inversão de polaridade acontece muito rápido. E essa inversão de polaridade vai criar ondas num comprimento ideal chamado comprimento de micro-ondas, que tem um comprimento específico. Esse comprimento ele de onda tem uma energia. E quando essa energia se choca com átomos geralmente de água, de moléculas de água, ele vai fazer com que essas moléculas vibrem, gerando calor, né? Vibração é movimento. Então, esse controle microbiano através da micro-ondas, ele é meio que indireto. Pode ser térmico e não térmico. Térmico porque ele vai esquentar, ele vai causar agitação das moléculas, criando calor. Esse calor vai afetar diretamente o DNA, afetando a reprodução e a replicação do DNA e até a morte do micro-organismo. E não térmico, que essa vibração pode trazer mutações no DNA. Então, também é bem utilizado também na indústria farmacêutica, em hospitais, em controle de alimentos. Então, é bem interessante. Agora, um pouco sobre a radiação ionizante, que ela já é uma radiação bem mais energética, é uma radiação que tem efeito direto, assim, é uma radiação com maior energia. É um método mais eficaz, né, no controle do crescimento de micro-organismos. Ele pode matar ou inibir o crescimento do micro-organismo. Ele age danificando diretamente o material genético. Por quê? Por conta das ondas alfa e beta, que são liberados pelo átomo. Essa onda que é uma onda ionizante, né, que vai atingir as moléculas, né, e ela tem capacidade tão alta de energia que ela atingindo o elétron, ela vai formar íons. Formando íons, assim, ela vai basicamente desfazer ligações moleculares, né? Então, moléculas do DNA, outras que estão ligadas à replicação da célula e tudo mais, vão desfazer essas ligações, causando mutações genéticas ou trazendo danos que não são benéficos para o organismo. E então é uma forma de radiação bem mais agressiva. Aqui eu tenho essa imagem aqui que ilustra bem como funciona. Aqui essa onda alfa, beta, né, que também pode ser é, a emissão de um nêutron, mas o nêutron geralmente ele atingiria diretamente aqui o núcleo, né? Mas as ondas alfa e beta pode ter energia capaz de remover elétrons da sua camada aqui. Então, isso afeta diretamente o DNA, desfazendo ligações, trazendo mutações ou levando alguns tipos de mutações, na onde isso vai afetar produções de proteínas específicas, tornando inviável aquele organismo de se replicar, ou de viver, ou de sintetizar proteínas básicas. Então, é um tipo de radiação bem agressivo. Bom, a radiação ionizante, ela traz, claro, dano ao DNA, né? Pode gerar radicais livres também que atacam o DNA, e isso inibe a reprodução, né? Por vários fatores. A aplicação dela também pode ser na indústria alimentícia, na área da saúde também,
E a radiação ionizante, ela pode ser tanto de um meio natural, né? Porque naturalmente na Terra a gente tem átomos que são instáveis, que decaem com o tempo. Essa decaição, decaimento radioativo, que é um átomo instável, né, que vai decair num átomo estável, basicamente, e esse decaimento pode ser lento ou rápido, depende. Ele vai, ele vai ter que emitir geralmente partículas alfa, beta. Então, ele emitindo essas partículas ionizantes, ele vai perdendo matéria, até ele cair o número de massa dele num átomo mais estável. Isso também é utilizado até mesmo para poder contar a idade é, idade de certos idade de minerais, até mesmo para saber a idade da Terra, é utilizado decaimento radioativo, tudo mais. E então ele pode ser natural, né? Tipo urânio, rádio, polônio, são materiais naturais que têm o decaimento radioativo, ou pode ser artificiais. Hoje em dia é utilizado para raio-x, é, outras aplicações na medicina, onde através de um estímulo elétrico é produzido a emissão de partículas, tipo raio-x. Mas então tirou da tomada, parou de emitir radiação. Ou pode ser um decaimento natural. Bom, é basicamente isso o que eu tenho para dizer sobre esse tema, né? Espero que tenham gostado.